Hello everybody, welcome to our new class. Hoje nós vamos começar a unidade 5, que tem tudo a ver com nossa unidade passada que falava de places. Porque nessa unidade nós vamos aprender sobre directions. E directions, apesar de não ter nenhuma equivalência na nossa língua, directions fala sobre ensinar as pessoas a se mover na cidade, a chegar a lugares ou a pedir informação dos outros sobre como chegar nos pontos de interesse que nós queremos chegar. Okay, let's start. So when we are talking about giving directions, there are 2 points at the dialogue. Quando a gente está falando sobre dar instruções de como chegar em algum lugar, nós temos 2 pontos. O da pessoa que está perguntando, que está querendo as informações, e o da pessoa que está dando as informações. Vamos imaginar que, como nós estamos aprendendo inglês, é nosso interesse de ir para outros lugares fora do Brasil. Então é muito comum que nós estejamos na posição de alguém que está pedindo informações. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que saber qual pergunta fazer para entender como chegar em lugar A ou em lugar B. A pergunta mais comum é a seguinte: uma das primeiras formas para você perguntar a alguma pessoa, pedir alguma coisa, informação, é utilizando o How do I get? Obviamente que essa pergunta não está completa, ainda está faltando um complemento, e existem 2 tipos de complemento para How do I get? Que, se a gente for procurar alguma equivalência na nossa língua, seria mais ou menos como se você perguntasse como eu chego. E na situação 1 de How do I get, você sabe exatamente para onde você quer ir. Então fica How do I get to place? Eu botei esse place porque você pode substituir esse place para qualquer coisa. How I get to the beach, por exemplo. Ou How do I get to the movie theater? Então nessa situação onde você usa How do I get to somewhere, é quando você sabe exatamente o local para onde você quer ir. Então você chega para a pessoa e já vai. Excuse me, how do I get to the movie theater? Essa é a situação 1. A situação 2 é a seguinte: how do I get there? Lembra que a gente estava aprendendo there is and there are? Primeiro vídeo que eu fiz falando disso, eu estava explicando que o there é uma palavra que se refere a algum local físico, right? So, how do I get there? Só que nesse caso, você está perguntando literalmente como eu chego lá. E em português você já pensa, se você pergunta como eu chego lá, quer dizer que você já obteve informação de algum lugar, de outra pessoa, e aí nós vamos para a segunda forma de você perguntar e pedir informações para alguém de algum lugar na cidade. Com isso, a gente vai entender a pergunta How do I get there? Que seguiria o começo, que é Is there a place near here? Imagina a situação, você acabou de chegar lá nos Estados Unidos, você está em Orlando, e você está precisando muito de um banco. For any reasons. You are going to get to someone and you're gonna ask, is there a bank near here? Você não conhece o lugar, você não conhece a cidade, você sabe que você está precisando de um banco. Então, obviamente, você vai perguntar para alguém, tem, is there a bank, um banco, near, here, perto daqui, near dá essa ideia de proximidade. If something is near, something is close to you. Near é perto. Então, is there a bank near here? Tem algum banco perto daqui? A pessoa vai responder o que quer que seja. Yeah, sure, there's a bank. Claro, tem um banco aqui. E aí sim a gente vai para essa pergunta. How do I get there? Se vocês dois já estavam falando do banco antes, você não precisa chegar e perguntar How do I get to the bank? Você substitui to the bank para o there. Então, como eu chego lá? Ok? Então, how do I get? A gente já resolveu. Bora para is there, porque tem outra forma de você utilizar essa expressão is there para perguntar de algum lugar. Is there a place nearby?
Essa expressão é a única coisa que muda, nearby. O livro de vocês utiliza o near here, tá? Mas eu vejo muito mais a expressão nearby, que é essa que está marcada, do que near here. Mas, obviamente, que você pode usar as duas, near here ou nearby. Mas, para mim, pelo menos, que consumo muita coisa de inglês, para mim é muito mais comum o uso do nearby que do near here. Como vocês podem ver, eu estou muito mais profissional, eu já não estou usando a minha canetinha, porque minha letra fica 10 vezes pior nessa canetinha do que no papel ou no quadro físico. So I'm very, very, very proud of myself that I'm being really professional. Anyway, instructions, tá? Essa parte aqui, antes da gente começar, é o seguinte. Eu não tenho como utilizar esse vídeo para ensinar para vocês todas as possíveis instruções que você pode dar a alguém para tentar ensinar como chegar em lugar A ou lugar B. Por quê? O vocabulário de instruções em directions, it's very extensive, tá? É muito extenso. Existem muitas variações. E se eu for parar aqui para ensinar tudo, o vídeo vai ficar gigante e vai ficar boring as hell. So what I'm going to do is teach you the most basic for you to get the idea, give you a link for you to read and to learn some more vocabulary, and ask you to search for things or watch things for you to learn more. Em resumo, eu vou dar para vocês a parte mais básica de giving directions, instructions, e vou pedir para vocês que pesquisem mais por conta própria para poder aumentarem esse próprio vocabulário, porque vocês aí vão ver quando vocês pesquisarem que realmente é muito extenso e muito variado. Tem muitas nuances de instructions. So, let's start. Então, a parte aqui do vocabulary, vou diminuir minha letra, a parte aqui do vocabulary é ir para o segundo ponto do diálogo que eu estava falando no começo do vídeo. Nós já fomos as pessoas novatas na cidade pedindo directions. How do I get there? Is there a bank nearby? Etc. And now, we're gonna be the person who gives directions, who help someone. So imagine, for example, que você está em Praia do Forte, já aconteceu comigo algumas vezes. Como Praia do Forte recebe muitas pessoas de fora, it's very common for you to see people talking Spanish or English asking for directions. So if you know English and you know how to give directions, how to give instructions, você pode ser aquela pessoa que escuta alguém falando inglês, perguntando onde é que está, não sei, a sorveteria mais próxima, e você pode ser essa pessoa giving instructions, giving directions to this other person in English, because you have an awesome teacher and you are awesome students who know a lot about English. So let's go. We're gonna go to the basic, all right? Turn. We have turn. What is a turn? A turn is a change of direction. Turn é uma mudança de direção. Então, a partir do turn, você pode adicionar complementos para dizer qual direção, para qual direção a pessoa vai mudar o sentido do caminho dela. So you can have turn left, turn right and turn back, tá? Pensa que o turn é só para você mudar a direção. Então você está seguindo a rua, você vai turn left, turn right or turn back. E não só isso, quando a gente vai para o turn left ou turn right, você ainda pode adicionar complementos caso você queira especificar em que rua você vai turn left ou turn right, ou o momento no qual você vai turn left ou turn right. For example, se você quiser dizer que a pessoa tem que turn left na Avenida 7, como é específico, é numa rua específica, você vai usar a preposição onto. Turn left onto Avenida 7, turn right onto Anita Garibaldi, turn left onto blá blá blá, etc.
Então, se você vai falar de alguma rua específica no qual eles vão fazer o turn left ou turn right, na qual, no caso, você vai utilizar onto. Se você quer especificar um momento no qual eles vão fazer essa mudança de direção, turn left ou turn right, você vai utilizar when. Turn left when you see a bank. Turn left when you see a park. Turn left or turn right when you see a shopping mall. Quando você vira um parque, quando você vira um banco, quando você vira um shopping, vire à esquerda, vire à direita. Então, para definir o momento no qual essa mudança de direção vai acontecer, você usa when após turn left ou turn right. E a terceira preposição que você vai utilizar com turn é o at. Por quê? No at é como se você juntasse a especificidade da rua com o momento no qual a pessoa tem que dar essa mudança de posição. É como se fosse a união do onto e o when. Você não vai especificar uma rua, porém, você vai especificar um ponto de, como é que chama? Ponto de referência. Pronto, você vai especificar um ponto de referência que vai ser o momento que vai indicar para a pessoa quando ela tem que turn left ou turn right. Então você usa turn left at the bank, turn right at the shopping mall, turn left at the park. All right? That's when you use the at as a preposition to turn left or right. E o turn back, você só vai usar o turn back caso a pessoa erre alguma coisa e você tem que falar, não, velho, turn back, volte. Another expression that we're going to use is the go. E como em turn, o go vai se tornar várias outras com os complementos que a gente tem e suas preposições. O go é quase o oposto de turn, porque enquanto turn você vai usar para informar a pessoa que ela vai mudar de direção, o go você usa para informá-la que ela vai continuar naquela direção. So let's see how can we use go. You can go straight or you can go fast. The go straight is basically you saying just go on, go ahead, just keep going. Não mude de direção para nada, só continue seguindo reto. E o próprio go straight tem duas preposições que você pode usar que elas significam a mesma coisa, mas, enfim, o melhor é você usar com uma preposição para finalizar o significado da expressão. The two prepositions with go straight are go straight on or go straight ahead. They mean the same, elas significam a mesma coisa, então você pode usar o go straight on ou go straight ahead. Para que elas servem, teacher? Para que essas preposições servem? Elas servem, como eu disse, para finalizar o significado do go straight. Porque você não usa só go straight. Você tem que usar o go straight on ou go straight ahead para dar essa finalizada de significado na expressão completa. Now, go past. The go past is when you want to give a reference point for the person to know that the place you want to go is after. Tá? Bora explicar isso aqui que deve ter ficado confuso em inglês. O go past é para você dar um ponto de referência para a pessoa saber que o local que ela procura é depois daquele ponto. So you say go past the bank, go past the park. Então você está informando que o lugar que ela está procurando é após o banco, após o parque. Acho que não existe uma equivalência de 100% do go past no português. Mas você pode dizer que o go past é mais ou menos como passe o banco, passe o parque. É depois do banco, é depois do parque. Mais ou menos. Mais ou menos assim, essa é a ideia. O go past, coloque na cabeça que o go past é dar um ponto de referência para que a pessoa saiba que o local é após isso. The third verb we are going to learn now is the cross. The cross, it gives the idea of there is a road, there is a crossroad, there is something, and you need to pass this to find the place you want. Então, o cross, ele dá a ideia de que existe uma rua, existe uma
existe um entroncamento, existe, enfim, alguma coisa que você precisa cross, você precisa passar daquilo, você precisa, e a equivalência correta de cross para o português é atravessar. So cross have this meaning, crossing, passing, okay? And the cross don't need a preposition to work. You just need to tell the person what she needs, he needs, what they need to cross. So you use cross the road, cross the intersection, cross, anyway. Então você vai usar o cross e a palavra que vai definir o que é que você tem que atravessar. Cross a rua, cross a avenida, cross o entroncamento, enfim. É um verbo que não vai precisar mesmo de um complemento específico, como a gente tem o turn left, right back, go straight past. Você só precisa dizer o que é que você precisa crossar. And now we have two nouns that we need to learn that are very important into giving directions. Agora a gente precisa aprender dois substantivos, não são mais verbos que a gente aprendeu na parte passada, mas são dois substantivos importantíssimos na hora de give directions, porque são partes da rua que a gente encontra muito e a gente usa muito como pontos de referência. They are. Okay, so corner, this one, corner, is that place of the street in which it goes to another place, tá? É quando a rua ela vira para outra rua, para outro lugar, e esse ponto onde ela vira é a corner, que aqui a gente conhece como esquina. Então, quando você vai usar esquina para ser um ponto de referência, você vai usar essa palavra, corner. And you can use in many ways. Você pode usar o corner in many ways. Let's see some of them. You have at the corner of the road or just around the corner. Their meanings are similar, but they are not the same. O significado dessas duas frases é similar, mas não são a mesma coisa. At the corner of the road, você está usando a esquina como esse ponto de referência para a pessoa saber que é por ali, por perto. Quando você usa just around the corner, significa mais ou menos é bem na esquina. Então você virou a esquina, já está lá. See, there's a little difference. At the corner of the road significa que está naquela área. E just around the corner quer dizer que é bem na esquina. E a intersection, essa parte de intersection é muito importante, por quê? Intersection é o que você usa no inglês estadunidense. No inglês britânico, nós temos outras duas expressões que são crossroad e junction. Por que é importante a gente entender essa diferença? Porque nos Estados Unidos, o melhor a se fazer é utilizar a palavra intersection. E como o inglês que nós estamos aprendendo, que eu estou focando, é o estadunidense, então nós vamos ficar aqui nesse intersection e entender que o intersection é o cruzamento, que a gente chama de cruzamento, quando duas ruas se encontram num lugar só. O junction e o crossroads basicamente são a mesma coisa, menos o junction, mas eu não vou focar nesses dois, porque, como é algo muito mais britânico, ele não vai funcionar tão bem quando a gente estiver aprendendo o nosso inglês estadunidense aqui. Então a gente vai focar no intersection, mas se vocês quiserem saber quais são as diferenças entre uma crossroad e uma junction, a gente conversa quando estivermos na nossa aula online, nossa aula ao vivo, tá? Então você só precisa entender que nós vamos utilizar intersection nas nossas aulas e que intersection é quando duas ruas se encontram e esse ponto de encontro delas é o que a gente chama de intersection. And on the first link in the description below, you will have the explanations of giving directions. Tá? Lembra que eu falei que tem muitas expressões, muitas formas de se fazer directions, muitas mudancinhas, muitas coisinhas pequenas? Então, aqui tem vários outros exemplos para vocês entenderem. Tem até um diálogo aqui. Que aí vocês entram, vêm e aprendem alguns outros vocabulários que a gente não teve tempo aqui de descrever. And now you have an exercise on your digital book. Então, para o seu livro digital, você vai abrir no Macmillan Everywhere, você vai para a página 30 da unidade 5, no caso, Getting Around, que é a nova unidade, e vocês vão vir aqui no Language Box.
Tá vendo esses 3 botõezinhos aqui? São os Extra Practice, o Grammar. Vocês vão clicar neles. E aí vocês vão abrir as atividades que vão usar esse vocabulário que a gente acabou de aprender. Ok? Então façam esses 3 como exercício de prática para vocês. And that's it. Por hoje é só. Thanks for this amazing class. See you.